E aí, alunos do segundo ano, tudo bom com vocês? Então, nós vamos fazer a correção do capítulo 11, né? Apesar de eu ter olhado lá no Classroom e visto que quase ninguém fez atividade, né? Uma turminha só, que 2 alunos tinham feito. Então, pessoal, fazer as atividades, senão vocês não vão ter nota e, infelizmente, né, vão ficar retidos em biologia. Então, façam as atividades para vocês terem a nota de vocês e conseguirem, né, concluir de forma excelente. Beleza? Então, como sempre, vocês já sabem, né, a correção, eu vou lendo as questões que estão no livro de vocês e na tela aí vai estar aparecendo as respostas, tá bom? Então, vamos lá, né, para a nossa atividade 1, ok? Atividade 1, né, você conhece o bicho de pé? Várias espécies de artrópodes são parasitas de outros animais, inclusive do ser humano. O carrapato e a pulga são 2 exemplos. As espécies de pulga, Tunga penetrans, popularmente conhecido como bicho de pé, ou bicho de porco, ou pulga da areia, tem um ciclo de vida curioso. Tanto o macho quanto a fêmea são hematófagos, ou seja, que sugam sangue, tá? Precisam de sangue. E antes da fecundação podem ser encontrados no solo, sendo comuns em chiqueiros de porcos. Nessa fase do ciclo de vida, essas pulgas medem cerca de 1 milímetro de comprimento. Após a fecundação, a fêmea passa a apresentar um comportamento peculiar. Ela penetra na pele de um mamífero, como porcos, cachorros, ratos e até mesmo seres humanos, onde desenvolve seus ovos. Nesse processo, o corpo da fêmea modifica-se muito, passando a apresentar um aspecto de um saco de ovos, podendo atingir o tamanho de uma semente de ervilha. Cada fêmea produz cerca de 1000 ovos. Em contato com solos úmidos e sombreados, os ovos dão origem a larvas que, em seguida, passam para a fase de pupa. Após a liberação dos ovos, o corpo da fêmea é expulso pela reação inflamatória da pele do hospedeiro. Os locais mais comuns para a instalação da fêmea em seres humanos são sola dos pés, os espaços entre os dedos e a região das unhas. A remoção desse parasita deve ser feita com condições higiênicas por profissionais em área médica, tomando-se cuidado para não romper o corpo da pulga. Além disso, é recomendada a vacina antitetânica, em função da possibilidade de infecção secundária pelo Clostridium tetani. Com base nas informações dadas acima, que você pode obter com profissionais da área de saúde, responda. A que grupo de artrópodes pertence o bicho de pé? Já falou várias vezes, né? Então, ao grupo dos insetos, né? Pois ele é uma pulga. Então, é o grupo dos insetos, tá? Letra B. Além de conseguir alimento, que outra vantagem a fêmea desses animais obtém ao penetrar a pele do hospedeiro? Vamos lá? Então ele vai ter uma vantagem comum entre os parasitas é evitar diversas pressões do ambiente, entre as quais os ataques de predadores. A fêmea do bicho de pé, grávida, ao infestar a pessoa, né, garante a proteção da cria do bicho de pé em estágio inicial. Então ele vai estar guardadinho ali, vai servir de proteção para seus filhotes. C. Qual é o tipo de ciclo de vida dos animais? Ametábolo, hemimetábolo ou elometábolo? Justifique. Vamos lá. Tá aqui. Segundo o texto, o ciclo de vida inclui as fases ovo, larva, né, ó, ovo, larva, pupa e adulto. Então trata-se de, portanto, desenvolvimento elometábulo, tá? Que consiste, né, quando o animal ele tem uma metamorfose completa. Né? Então, o desenvolvimento holometábulo, ou seja, né, holo é de total. Então, do ovo, quando eclode, sai uma larva. E essa larva ela é bem diferente da adulto, diferente das outras
dos outros tipos de reprodução, né? Depois dessa larva passa por um período de alimentação ativamente. Pego, por exemplo, a borboleta, né? Ela bota um ovo, aí sai uma larvinha. Essa larvinha começa a se alimentar para virar uma lagarta, tá? E vai formar um casulo, que é onde ela vai finalizar o seu amadurecimento e sai o indivíduo adulto. Então, quando tem todas essas fases, chama-se metamorfose completa ou holometábulo, que é o caso aqui, né, do bicho de pé, ok? Então vamos para a letra D. Cite medidas profiláticas para evitar a infestações por estas pulgas. Então, o que você tem que fazer para não sofrer, né, uma infestação dessas pulguinhas aí? O mais importante é andar calçado, né, não andar descalço, já que na maioria dos casos a infecção se dá pelos pés. No caso de crianças, brincar no solo contaminado é fator de risco. Então, a proximidade com chiqueiros deve ser evitada em locais com casos frequentes. Então, é fundamental andar sempre calçado, evitar a proximidade dos porcos, né, dos chiqueiros, para não ter a contaminação com esses bichos. Ou a quantidade de ratos, enfim, também pode ser que tenha essa contaminação aí. Só evitar isso e não se meter, né, no meio do mato longo lá para não pegar esse bicho aí. Também depois uma vistoria no corpo para retirada, né, possível infecção. Letra I. Recordando que você já estudou em seu curso de biologia, a que grupo de organismos pertence a espécie Clostridium tetani? Como age a vacina antitetânica? Então aqui relembrando um pouco dos capítulos passados, né? Então vamos ver. O Clostridium tetani, então ele é uma bactéria. A vacina ou toxoide tetânico é uma toxina atenuada por processos laboratoriais que, embora não determine os sintomas, né, estimula o sistema imunológico a fabricar os anticorpos específicos, os quais atuam sobre a toxina. Então é uma bactéria, mas toma-se a vacina para, né, prevenção de tétano. Tá? Tétano, gente, é uma doença complicada. Se não tiver tratamento, a morte dela é dolorosa, porque ela vai afetando o sistema nervoso e os músculos das pessoas. E a gente chama de doença do arco, que a pessoa morria, parecia um arco de flecha, não tem? Então, não veio só que é o contrário, a coluna se dobrava para trás, assim, só ficava, ou seja, horrível, uma morte dolorosa e terrível. Né? Mas graças a Deus, hoje em dia nós temos a vacina antitetânica, ok? Sempre que for um pé, né, num prego, num galho, num vidro, você vai lá e toma vacina antitetânicazinha, que é bem dolorosa, né? Mas resolve, melhor do que morrer de tétano, tá? E aí a gente passa para a atividade 2, que é sobre artrópodes na dieta das corujas buraqueiras. Então, a coruja buraqueira distribui-se pelo continente americano, habitando restingas, campos, pastos e áreas urbanas. Ela apresenta hábitos noturnos e crepuscular e se alimenta de uma variedade de animais, vertebrados e vertebrados. O gráfico ao lado apresenta resultados de uma pesquisa sobre os itens alimentares da coruja buraqueira em 3 áreas da região de Uberlândia, Minas Gerais. Com base no gráfico, podemos identificar. Letra A. Com base no gráfico, podemos identificar 2 grupos de artrópodes. Quais são esses grupos? Quais itens alimentares encontram-se nos regurgitos, né, da Speotito cunicularia? Permitiram identificar esses grupos. Beleza. Então ali na área 1, né, você tem antena, quelícera, asas, pinças, telson, pernas, cabeça, elitro, mandíbula, crânios, sementes, pedras, enfim, um monte de coisa. Então vamos lá. Resposta da letra A seriam os insetos e aracnídeos. Os itens foram mandíbulas,
Elitros, cabeça, asa e antena, que aparecem em insetos. Telsons, pinças e quelíceras, que aparecem em aracnídeos. Ok? Então, é isso aí. Então, a alimentação delas se baseia mais em insetos e aracnídeos. Ok? Letra B. Entre os itens citados como indicadores do tipo de alimento ingerido pelas corujas, aparecem os elitros. O que são elitros? Dê um exemplo de animal que possui essa estrutura e que foi ingerido pelas corujas. A pessoa que eu nem falo que eram os elitros, né? Bora lá. Os elitros são asas anteriores muito espaçadas e rígidas, característica dos besouros coleópteros. O besouro ele vai abrir uma asa, aí depois ele abre outro par de asas atrás. Então aquilo ali seriam os elitros. Então ele abre os pares de asas bem diferenciados. Você vê que ele abre um, depois abre mais e sai na loucura dele voando. Esses são os elitros. Tá? Ano passado, né, a gente fez o insetário com os segundos anos. E iríamos fazer de novo esse ano. Aí vocês teriam mais chance de conhecer as asas, os bichos, parará. Mas não vai dar, né? Vamos deixar para o ano que vem. Beleza. Atividade 3. Artrópodes peçonhentos. Agora estamos falando dos bichinhos que possuem peçonha. Podem causar algum acidente, né? Acidente médico, acidente que necessite de cuidados médicos, e aí é mais complicado, mas são mais perigosos, né, esses bichinhos no caso aí. Então, neste capítulo, analisamos alguns dos principais artrópodes peçonhentos de interesse médico, as aranhas e os escorpiões. Agora conheça outros artrópodes que se enquadram nesse contexto. Quando fala de interesse médico, pessoal, é aqueles animais que vão causar um dano ao qual a pessoa precisa de um socorro médico. Senão ela pode ter consequências graves no seu corpo ou até mesmo perder a vida. Isso quando fala de interesse médico. Aí tem a serpente que tem peçonha e essa peçonha é de interesse médico. Aí tem serpentes que tem peçonha, mas ela não consegue inocular de forma eficiente, então ela não tem interesse médico apesar de ter peçonha, entendeu? Mais ou menos assim, porque ela não vai causar acidentes que necessite de tratamento médico ou que promovam um estudo em cima da sua peçonha, do seu veneno, que permita, né, criar algumas coisas para a sociedade, para a vida da sociedade. Por exemplo, a gente está falando de artrópode, mais um exemplo aqui, que a gente vai falar mais para frente, né, das jararacas. A peçonha delas permitem a fabricação do remédio captopril, que é um remédio para controlar a pressão arterial, né? Isso é interesse médico, apesar também de ser a cobra com maior índice de acidentes no Brasil. Também é o interesse médico, ele tem que fazer soro fisiológico, soro antiofídico para essas pessoas que sofram, né, esses acidentes com esses animais. Então vamos lá. Aí temos dois quadros aqui. Nós temos as espécies a Lonomia achelous, né, à esquerda. Então acompanhe o vídeo de vocês aí na página 216, né? Vive nos seringais do Amapá e da ilha de Marajó. A Lonomia obliqua, né, tem as fotinhas delas aí, são dois tipos de lagartas. À direita, né, encontrada nas árvores frutíferas do estado das regiões sul e sudeste do Brasil. Nomes populares: Lonomia, taturana, derivações do tupi, em que tatá é igual a fogo, irana semelhante a fogo, né, chamada lagarta de fogo, saiu, taturana gatinho, mandorová, eu já vi muita pessoa chamar de mandruva, e taturana de flanela. Então eles se alimentam de folha, vivem nas árvores frutíferas e arbustos, apresentam muitas células no corpo, cuja função é de defesa contra predadores.
O veneno é produzido por células basais das cerdas e armazenado no interior dessas cerdas, tá? Como são ocas, quando a pessoa toca na taturana, as cerdas se quebram e liberam o veneno na pele. Os sintomas são dor forte, irritação imediata no local, dor de cabeça e náuseas. Com casos mais graves, a vítima pode ter hemorragias que podem ser fatais. Como primeiro socorro, deve-se lavar a região afetada com água corrente e fazer compressas frias, além de procurar tratamento médico imediatamente. Há outras espécies de lagartas com cerdas que também podem causar acidentes, embora, em geral, são menos graves em todos os casos. No entanto, é importante procurar atendimento médico. Então, você já deve ter visto, elas são lindas, lindas, mas você não deve tocá-las, né? Tem umas que tem um verde assim, lindíssimo. Tem que sempre tomar muito cuidado porque elas têm veneno e vão, né, provocar um acidente ali com vocês, tá? Sempre tomar cuidado quando for subir em árvores frutíferas, né? Elas podem estar lá e tu toca, tu esmaga elas, aí tu já leva uma queimada ou encosta nela por acidente e novamente você será, né, sofreu um acidente com ela. Outro bichinho aqui nós temos o Pieterus irritans, que é chamado de botó, bodó e trepamoleque. Produz um líquido que queima a pele causando bolhas. Nunca deve ser esmagado, pois isso faz com que mais líquido seja liberado. Recomenda-se lavar bem o local atingido com sabonete antisséptico e procurar atendimento médico. Ele tem 1 centímetro de comprimento, é um bichinho esquisito. Você provavelmente já viu ele nas madeiras, por aí, casa de madeira, uma árvore caída no meio da floresta. Ele é um perigosíssimo, né? Toma muito cuidado para não sofrer um acidente com ele. Vamos lá. Letra A. A qual grupo de artrópodes cada um desses animais pertence? Justifique. Nossa, que legal. O botó apresenta 6 pernas e corpo dividido em 3 tagmas: cabeça, tórax e abdômen. Então, quando você fala esse conjuntinho aqui, já sabe que é um inseto. 6 pares de pernas, cabeça, tórax e abdômen, é um inseto. A taturana é uma lagarta. Suas características, né, não são as típicas do adulto, embora não se possa ver na fotografia. Ela tem cabeça e muitos pares de perna no corpo, porém, dentre eles, apenas os 3 primeiros pares são articulados, né? As lagartas são larvas de borboleta e, portanto, são também insetos, né? Porque ela tem a metamorfose completa. A gente falou ainda agorinha, né, sobre isso aí. Ok? Então, todos eles são insetinhos malvados que podem causar sérios acidentes. Tá? Letra B. Vamos ver mais aqui. No período de 2002 e 2006, foi realizado um levantamento dos acidentes provocados por lonomias em diferentes estados brasileiros. Os resultados são apresentados no gráfico abaixo. Analise e responda. Quais são os 2 estados em que o problema dos acidentes com lonomia mais se agravou no período? Considerando os atos de lonomia apresentados na atividade, levante uma hipótese plausível para explicar o que está ocorrendo nesses estados. Então, a primeira perguntinha é quais estados? Então, o maior aumento de número de acidentes foram Santa Catarina e principalmente o Paraná. Agora, uma hipótese plausível para explicar o que está ocorrendo nesses estados. Vamos lá. Na falta de dados adicionais, hipóteses a gente pode levantar, né? Seria, diminuição da população de predadores naturais das lonomias, ou seja, um animalzinho que vai lá comer elas, ele não está mais existindo. E aí permite que elas dominem o ambiente com maior facilidade. Mudança na atividade econômica, favorecendo o contato entre mais pessoas
e o habitat onde vivem as lonomias. Outro fator importante porque é, quando você faz uma casa muito próximo da mata, não é o bicho que invade a sua casa, foi você que invadiu a casa dele primeiro. Ele só estava querendo arrumar um espaço dele, acabou passando pela sua casa e você está invadindo a minha casa e mata o coitado do bicho, né? Então, o avançar da população para dentro da floresta vai ter mais contato com esses bichos, obviamente. Invasão de novos habitantes, novos hábitats pelas economias devido à degradação de seus hábitats naturais, aumentando a frequência do contato com as pessoas. Outro problema, você vai invadindo, tipo, eu moro aqui no bairro Novo. E aí o pessoal fica reclamando aqui toda hora no grupo, mas agora começou as chuvas, aí começa caranguejeira, armadeira, cobras, né? Aí botam queimado em volta, aí as cobras começam a entrar dentro do condomínio, porque está degradando o ambiente onde elas estavam morando, elas vão querer fugir de lá. Mas aí, quando está tentando fugir, onde ela encontra lugar tranquilo, aqui dentro do condomínio, aí vai entrar. Aí pensa, invadiu a cobra. Não, gente que tomou conta dela e agora ela está querendo fugir, porque ainda estamos destruindo em volta onde elas estavam, por onde elas foram expulsas, né? Então, ao expulsar os animais de lá, obviamente eles vão acabar invadindo a sua casa. Então, nesse período de chuva, você mora numa região mais perto da floresta, ou seja, você invadiu a casa dos bichos, vai chover, vai alagar a casa dele, eles normalmente eles faziam uma migração. A tua casa está no meio do caminho, ou era onde eles iam migrar, e obviamente eles vão adentrar a sua casa. Também lá tem, né, lugar quente, pode ter alimentos, por exemplo. A pessoa reclama muito que encontra muitas aranhas e escorpiões invadindo nas casas. Por quê? Quando o ser humano habita um lugar, o ser humano é pouco, gera lixo, lixo atrai baratas, baratas atraem escorpiões. Simples assim. Aí os bichos vão lá atrás de comida, lugar quentinho para ficar de boa, aí vai encontrar um sapato, vai encontrar muita baratinha ali para se alimentar, e as pessoas ficam, os bichos estão invadindo a minha casa, mas você invadiu primeiro. E o outro é o aumento do número de casos efetivamente notificados devido à divulgação do problema. Aí as pessoas, por exemplo, antigamente um contato aqui, outro ali, não vou lá, né, nem registravam. Aí conforme foi aumentando os casos, eles começam a registrar cada vez mais. Por conta, a pessoa foi, pegou o vizinho lá, outro vizinho também, aí começa a popularizar, né? E aí aumenta os casos também por conta disso daí. Beleza? Atividade 4, equinodermos. Paleontólogos encontraram fósseis de equinodermos em Box Elder Country, em Utah, Estados Unidos. A região interiorana onde foram encontrados localiza-se a mais de 800 km da costa. Porém, cientistas sugerem que há milhões de anos aquela região possivelmente era coberta pelo mar. Olha que legal. Letra A. Por que essa ocorrência de fósseis de equinodermos levou a sugerir que aquela região possivelmente era coberta pelo mar? Todos os equinodermos são animais marinhos. As rochas onde apareceram os fósseis devem, portanto, ter sido formadas por consolidações de sedimentos de fundos marinhos, ou seja, equinodermos só existem no mar. Se existe equinodermo em certa região, se lá não é mar, algum dia foi mar. Pronto, acabou. Beleza? Letra B. Que características têm os equinodermos que os tornam um grupo mais bem preservados nos registros fósseis? Os equinodermos vão ter a presença de um esqueleto mineral calcário, que por sua natureza química é fossilizável, ou seja, é mais fácil de fossilizar. Quem já foi à praia, você vai encontrar lá, pode ser que você encontre esqueleto de água-viva, bolacha marinha, né? Com facilidade você encontra isso aí, porque eles se preservam, né? É uma formação calcária, dificilmente será degradado e mais fácil de ser fossilizado. Então, mais fácil ainda de serem encontrados. Beleza? E aí a gente passa para os testes. Os testes, como sempre, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês não precisam nem fazer as tarefas, vão ter dúvida, né? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que aí eu vou
fazer no próximo vídeo, né? Eu faço a correção dela para vocês, tá? Então, se tiver alguma questão dos testes, se vocês tiverem dúvida, tá aí. Até que vocês têm resposta no livro e aqui do lado também estão as respostas dos testes, ok? Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato, tá bom? E novamente, pessoal, quem estiver assistindo esse vídeo, que são poucos que assistem, avise seus colegas para fazer as atividades, senão vão ficar sem nota. E aí depois começa a loucura do vamos, corre, 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 meu Deus do céu, socorro, me ajuda, o que eu faço, o que eu faço? Faz logo as tarefas. O final do ano tá chegando aí, né? 2 meses para o final do ano. Então, faça atividades para quando chegar no final do ano, tá todo mundo tranquilo, feliz, sem estresse, sem preocupação, finalizar o ano de forma tranquila e saudável, sem maiores estresses e aperreios, beleza? Bom, e aí nós já vamos iniciar o capítulo 12 com mais uma atividade que é para contabilizar pontos para vocês fazerem, para a gente poder ter nota. E papai, eu já estou cansado disso, eu não aguento mais falar a mesma coisa, faço tarefa, mas beleza, né? Vocês vão fazer aqui capítulo 12, tá? Diversidade Animal 3, página 219. Vamos fazer aí o pense nisso, né? Aquelas questões lá do início do livro. Fez, né? Copiou lá no seu caderno, bonitinho, respondeu. Tira a foto e manda lá no Classroom para serem avaliadas. E aí você conseguiu sua notinha para finalizar o ano feliz, aprovado e vivo. Beleza? É isso aí. Então, essa atividade vai aparecer já já no Classroom, tá? Para vocês fazerem. Então, vou colocar primeiro só o vídeo. E aí, depois, no segundo tempo, aparece essa atividadezinha para vocês fazerem do capítulo 12. Tranquilo? E aí vocês façam e postem lá no Classroom para a gente poder fazer a avaliação de vocês. Beleza? Então, fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.